Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui à apresentação da Ana Júlia e da Maria Eduarda, eu vou dar um exemplo aqui sobre um teste de hipótese. Aqui no caso do exemplo, sobre um Inmetro que decidiu inspecionar os pacotes de café de 500 gramas de uma determinada marca. Aceitou-se como razoável um desvio padrão de 5 gramas e, após pesar 25 unidades selecionadas em diversos mercados, chegou-se a uma média amostral de 502 gramas. Pode-se afirmar o peso do médio do produto atende às especificações? Isso a gente deixando como nível de confiança de 95%. Aqui repetindo os dados do problema, a média nominal de 500 gramas, o desvio padrão de 5 gramas, a taxa de amostra de 25, a média amostral de 502 gramas, o nível de significância é de 5 gramas, que é exatamente a diferença do 100% para o nível de confiança de 95%. A hipótese nula, que é sempre a hipótese que vai tratar da igualdade, pergunta, nessa hipótese é de que o peso médio dos pacotes de café sejam iguais a 500 gramas. E a hipótese alternativa, nesse caso aqui, é uma hipótese alternativa bidirecional, que nesse caso é uma hipótese de que o peso médio dos pacotes seja diferente de 500 gramas. Aqui agora a gente vai fazer a transformação para poder utilizar a tabela Z do desvio padrão. Então aqui a gente tem que na tabela Z vai ser o valor de 2. Aqui pegando a tabela Z, a gente tem aqui que como o nível de significância é de 5% e é bilateral, nós vamos considerar então 2,5%, que está exatamente nessa parte aqui, e deu um valor de menos 1,96, que é o encontro da linha com a coluna. Aqui a gente tem o gráfico mostrando que por ser bilateral, ela vai pegar tanto o valor positivo como negativo do 1,96. Então, do lado de cá está o valor negativo, do lado de cá o valor positivo. O valor calculado, que no caso foi o valor de 2, que a gente viu lá, ele é um pouco maior do que o valor crítico, que é de 1,96. Seguindo os critérios para a rejeição da hipótese nula, que o modelo Z seja superior ao valor crítico. Sendo assim, a hipótese nula deve ser rejeitada. A conclusão para que o teste da hipótese é: com 95% de confiança, rejeitamos a hipótese nula, pois pode-se afirmar que o peso médio do produto não atende à especificação de 500 gramas. Está estatisticamente acima do valor, ainda que de forma limítrofe, bem próximo ali ao limite. Agora que o valor P, de acordo com a tabela Z, como o valor é 2, então a probabilidade, um valor igual é 2 vezes, por ser bilateral. O valor então vai ser de 0,0228. Fazendo os cálculos aqui, a gente chega a 4,56%, que acaba que é um pouco menor do que o valor da significância, que é 5%. Então, a gente vê aqui que o valor P é um pouco menor que o nível de significância. Aqui está 0,5%, mas é 5% nesse caso. Então, a gente rejeita a hipótese nula, pois há evidências estatísticas suficientes para afirmar que o peso médio é diferente de 500 gramas ao nível de 95% de confiança. Aqui agora o intervalo de confiança, que é basicamente o intervalo de que a média verdadeira varia. O limite inferior, com base nos valores da tabela Z, ficou em 500,04 gramas e o limite superior ficou em 503,96 gramas. Então, o valor de 500 gramas não está nesse intervalo. Então, em 95% de confiança, estimamos que o verdadeiro peso do café esteja entre
500,04 gramas e 503,96. Como o valor nominal de referência é de 500 gramas, ele não está contido nesse intervalo. Isso confirma a rejeição da hipótese nula. Aqui, para poder só exemplificar, utilizando os mesmos dados que a gente tinha anteriormente, eu fiz somente alteração aqui do grau da confiança, que passou de 95% para 96%. Com isso, por ser bilateral, vão ser 2% de cada um dos lados da curva, e os 2% vão estar aqui, em menos 2,05, que é o mais próximo de 2. Vindo aqui para o gráfico, a informação que eu falei, o menos 2,05, tanto do lado negativo como do lado positivo. A gente vê aqui que ele já fica na parte da curva, fora da parte crítica. Então, a conclusão é que com 96% de confiança, a gente não rejeita a hipótese nula. A mesma coisa vai acontecer aqui com o p-valor. Com 96% de confiança, a diferença observada nas amostras de 502 gramas não é estatisticamente significativa para rejeitar o valor nominal. Porque na hora, como a gente fez os cálculos anteriormente, o valor deu 4,56. E o valor, agora que a gente tem de significância, é de 4%. Então, agora, o 4,56 é maior do que o limite da significância de 4%. Também aqui no intervalo de confiança, a gente recalculando aqui os limites, o limite inferior a 2,05 passou a ser 499,95 gramas e o limite superior passou a ser de 504,05. Dessa forma, os 500 gramas, que é o valor de referência, está contido nesse intervalo. Então, com 96% de confiança, estimamos que o verdadeiro peso do café esteja entre 499,95 gramas e 405,05. Como o valor nominal de referência está contido dentro desse intervalo, não podemos rejeitar a hipótese nula. E aqui é a referência bibliográfica desse exemplo que a gente pegou na internet.